Senhor presidente, senhores pares, aqueles que nos assistem através da TV Assembleia, aqueles que nos honram com a sua presença nesse plenário. Senhor presidente, eu não poderia deixar passar incólume a oportunidade de vir a essa tribuna tecer algumas explicações à população sul-mato-grossense e principalmente para a imprensa de uma maneira em geral. Na verdade, hoje, o cenário político é muito ruim, deputado Gerson Claro. Tudo que o deputado aprovam, as pessoas acham que é inconstitucional, acham que no direito de julgar, de fazer, e às vezes, deputado Renato Câmara, falam, tecem algum comentário sem se preparar ou se embasar e ter dados concretos para poder enxovalhar a classe política e, principalmente, tentar enxovalhar essa casa e esse parlamento estadual. Semana passada, esta casa votou aqui, em regime de urgência, e eu vou explicar por quê, um projeto encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado. E, infelizmente, nós aprovamos esse projeto, foi votado em primeira e em segunda, e alguém da imprensa, sem ter conhecimento dos fatos, sem ir buscar a essência disso tudo, da legalidade, dos questionamentos e por que foi aprovado, coloca matéria em rede televisiva e ainda cita nomes de parlamentares que votaram, e ainda, inclusive, colocando a peste de parlamentares novos que aqui estão, dizendo que vieram com discurso de uma mudança e que não mudaram e que continua a mesma coisa. Infelizmente, a pessoa que se manifestou desta forma não sabia do que estava se tratando, não sabia do que estava falando, deputado Marçal Filho, mesmo porque citou o vosso nome também nesta matéria. E eu venho, então, para esclarecer, senhor presidente, em nome desta casa, esclarecer realmente o que foi encaminhado para a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul e sancionado pelo governador do Estado. Trata-se de um projeto de lei encaminhado para cá, onde o Tribunal de Contas regulamentava e corrigia uma distorção que havia. Nós sabemos que hoje a lei de responsabilidade fiscal, deputado Barbosinha, pega todas as esferas e principalmente os órgãos do Estado que estão hoje no limite prudencial com gasto com o pessoal. Hoje, todos os órgãos praticamente estão trabalhando ali no limite, um gasto prudencial no que tange ao gasto com o pessoal. E o Tribunal de Contas, assim como o governo do Estado, tem uma legislação aprovada em 2008, no que tange toda uma legislação e um aparato aos servidores públicos, no que trata algumas gratificações. E o Tribunal de Contas não é diferente. A Lei 3.877, de 31/3/2010, que trata sobre isso, e eu vou ler alguns artigos. O artigo 18 diz o seguinte: o adicional de insalubridade será seu percentual reduzido ou deixar de ser pago quando comprovada a redução ou a cessão de risco através de laudo técnico. Artigo 19. O servidor convocado para prestar serviço noturno será atribuído adicional correspondente a 20%, calculado sobre o valor da hora normal. Parágrafo único. O adicional de que trata o artigo incide sobre as horas trabalhadas no horário compreendido entre as 22 e as 5 horas do dia seguinte. Artigo 19, senhor presidente, que foi onde causou toda a celeuma. Fica instituído a gratificação de encargos especiais, GESP, para retribuir aos servidores do Tribunal de Contas pela prestação de serviços especiais, não incluídos dentre as tarefas e as atribuições normais e inerentes ao respectivo cargo ou função, pela participação como instrutor de curso de capacitação, por integrar comissão ou grupo de trabalho, ou pela participação em inspeções e ou auditorias especiais, assim como em outras atividades assemelhadas. Parágrafo único. A concessão da gratificação de encargos especiais, no valor de até 100% do vencimento, será regulamentada mediante a proposta do presidente do Tribunal de Contas, aprovado pelo Tribunal Pleno, considerado a natureza das atividades, em que o servidor atuar ou a exigência de dedicação do trabalho e esforço pessoal à capacitação técnica especializada. Ou seja, em 2010, já foi criada essa GESP, e o Tribunal de Contas aplicava essa GESP aos seus servidores. Já ia fazendo. Em que sentido? O servidor que está lá fazendo uma atividade fora aquilo que ele é
como presta serviço como servidor público, ou seja, uma inspeção extraordinária que é feita lá para o município com os problemas, ele tinha uma gratificação especial que é essa GESP. O que o tribunal fez por causa do limite de gasto da responsabilidade? Ele encaminhou um projeto a esta casa diminuindo este índice, diminuindo o deputado Barbosinha, que era 100%, então ele passou para cá encaminhando e pedindo. Inclusive tinha no artigo 12 já do governo do Estado, a Lei 3.519 de 2008, fala assim: poderá ser pago aos servidores do Poder Executivo vantagem pecuniária de natureza indenizatória por exercício de atividades especiais de acordo com a intensidade e a complexidade do trabalho a ser desempenhado até o limite de 90%. Ou seja, o governo do Estado já havia também corrigido isso em 90%. E aí, então, o Tribunal de Contas mandou para cá esse projeto. Artigo 19, letra A. Aplica-se aos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul a vantagem prevista no artigo 12 da Lei 3.519, de 15 de maio de 2008, até o limite de 90% do respectivo vencimento, em razão da prestação de serviços não incluídos dentre as atribuições do respectivo cargo ou função, ou de natureza e condições especiais, pela participação em órgãos colegiados e ou como instrutor de cursos de capacitação. A vantagem será os seus procedimentos e critérios de concessão ao pagamento regulamentado por ato do presidente do Tribunal de Contas. Ou seja, não houve aumento de 90% aos servidores públicos do Tribunal de Contas, como colocado por uma pessoa usando a mídia, dizendo que os servidores do Tribunal de Contas estavam recebendo 90% de aumento. E ainda fazem, colocando a população contra o Tribunal de Contas, colocando a população contra este parlamento, dizendo o seguinte: você daria 90% ao seu servidor. Na verdade, não existiu nada disso, deputado Gerson, claro. Então. Baixou a gratificação para aquele serviço que não está na competência dele, com exclusividade daquilo que ele for feito, se for fazer um curso, prestar um curso para o Tribunal de Contas no interior do Estado, que ele tinha direito a uma gratificação de 100%, reduziu então para 90% daquilo que é do seu vencimento. Eu permito a parte de Vossa Excelência. Quero parabenizar o deputado pela exposição das razões da lei, até pela urgência. Talvez até a gente tenha falhado no debate, na explicação, mas é importante... Eu vou esclarecer também a questão da urgência. Isso. E é importante que a gente traga aqui para essa casa, porque nem sempre o que sai na mídia, e nós vimos ontem o presidente da República respondendo alguma coisa que saiu na imprensa, que era uma coisa totalmente falsa colocada na imprensa. Nós precisamos ver que existem sim as matérias que ou são por falta de informação ou são mal intencionadas mesmo. De fato, como o senhor colocou objetivamente, não houve aumento nenhum naquele projeto de lei. Ao contrário, diminuiu o índice que estava previsto numa outra lei. O que houve foi um remanejamento da forma, da natureza da despesa, tornando ela de natureza indenizatória e não como foi colocado, inclusive, num vídeo que eu vi circular, parece que um vídeo feito até pela própria matéria, onde chegava com o microfone para o cidadão: você gostaria de ganhar 90% e não fazer nada mais? Eu penso que isso é maldoso, no mínimo, falta de respeito com o Tribunal de Contas, que fez o projeto de lei, com o servidor do Tribunal de Contas, que está sendo questionado neste momento, se ele está recebendo 90% a mais sem trabalhar. É de muita maldade, um desrespeito, e que essa casa tem que fazer corrigir. Eu gostaria de deixar registrado que, de fato, não houve o aumento de 90%, houve uma mudança da natureza da despesa para atender o equilíbrio fiscal e a transparência, como que eu fiz no poder público. A lei de responsabilidade fiscal, a lei de transparência, ela vem exigindo dos homens públicos um comportamento. Agora, essas pessoas, eu vi um jornalista falar: eu não fui para lá porque eu ia votar contra. Eu queria saber quanto que ele ganha para falar aquilo da gente. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, incorporo em totum o vosso pronunciamento, mesmo porque quando a celeridade de estudo, deputado Barbosinha, eu não sei se
as pessoas, o cidadão sabe, ou até mesmo o cidadão que fez essa matéria, se ele sabe que os órgãos públicos têm um prazo para fechar a folha de pagamento e precisava ser colocado na folha para fazer a correção dessa distorção. Então, tinha um limite, por isso nós votamos de maneira que célere para poder o tribunal já acrescentar na sua folha de pagamento essa redução que estava fazendo. Agora, quando as pessoas querem usar de maldade, não tem jeito. Na verdade, elas distorcem tudo e dizendo, o tribunal não deu aumento algum, ao contrário, baixou o índice daquela gratificação que era dada de 100% para 90%, e não é para alguns servidores que vão para um trabalho específico determinado pelo Tribunal de Contas. Era só, senhor presidente, eu não poderia deixar passar incólume essa oportunidade, mesmo porque, em defesa dessa casa, em defesa desse parlamento e de alguns colegas que tiveram os nomes citados na mídia da maneira que foi. Muito obrigado, senhor presidente.